consagrar meu o nosso futuro. Quero consagrar ser com toda a minha força e queremos eu e minha serviremos a Deus. A Deus. Serviremos a minha entendimento. Quero ter pega suas mãos serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Profetize no nome de Jesus. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Eu em minha casa a Deus, eu em minha casa serviremos a Deus. Eu em minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh, eu em minha casa, eu em minha casa serviremos. Profetize sobre a sua família, profetize sobre cada um deles. A ti, Senhor.
paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Graças ao Senhor nessa manhã, mais uma manhã na presença do Senhor. As misericórdias dele se renovaram. Nossa vida se renova na presença do Senhor, com a vida do Senhor. Nós queremos bendizer o nome do Senhor por você que está aqui com a gente nesse tempo. Nós temos nesse dia, né? Agora nesse time, agora é um tempo muito precioso para nós como família. E esses dias que nós estamos vivendo, acho que é um tema bem forte, né? Porque nós estamos muito pertinho, vivendo muito perto, né? Às vezes a correria do dia a dia, a rotina que tínhamos antes não nos permitia estar tão perto, mas agora, por causa desse momento, estamos vivendo bem perto, marido e mulher bem pertinho, os filhos bem pertinho. Então é um tema muito propício conversarmos sobre isso hoje. Eu quero dar a paz do Senhor a todos que estão aqui com a gente. Amém, irmãos. Sejam bem-vindos aí. Que o Senhor possa encher teu coração, que você realmente possa ser abençoado aí nesse dia. A gente quer já dar as boas-vindas para os nossos convidados aqui, essa família linda, querida do nosso coração. Nós amamos, né? Danilo e Nereida, Nossos irmãos amigos mais chegados que irmãos, presente em nossas vidas, presente em todos os aspectos, presente como presente de Deus e presente de estar presente. Nós louvamos a Deus pela vida desse casal, pela vida dessa família, que tem sido bênção na nossa vida, tem sido referência para nós como igreja. Temos da vida deles aqui, o depósito do Senhor da vida deles. E bom dia, meus irmãos. Bom dia, irmãos. Para a gente, Gladys e Paulo e irmãos que estão aí também escutando, né, assistindo, para nós também é um prazer, né, poder estar aqui neste momento, reunidos para falar um pouco do Senhor. E vocês também são bênçãos de Deus nas nossas vidas, amamos vocês também, e que o Senhor possa usar este momento, né, para edificar a igreja dele. Sempre bom estar com vocês. Bom dia. Já estou vendo que tem um monte de gente aí, Rio Grande do Norte, né? Rio de Contas, Bahia, Conquista e sempre os irmãos de Guarulhos, né? Bom dia, Simone, saudades também. É muito bom estar aqui, Gladys e Paula. Vocês falam que nós somos, né, amigos mais chegados do que irmãos, e realmente vocês são assim para a gente. Acho que eu e Paulinha, a gente conversa, né? Uma manda um áudio para outra, às vezes eu perco até a noção do tamanho do áudio. Mas, assim, para mim é uma alegria saber que eu tenho irmãos mais chegados, né? Assim, em Guarulhos, saber que eu posso contar com vocês e que vocês são preciosos, né? Amém. Louva a Deus por estarmos aqui para a gente poder falar um pouquinho dessa temática que é tão importante para a vida da igreja, né? Se não para toda a sociedade. Com certeza. Muito bom estar aqui. Amém. Na verdade, irmãos, para que a gente possa já entrar no nosso tema aqui, a gente percebe que a maior necessidade que há nesse tempo, não só para a sociedade que a gente vive, né, no mundo, mas para a própria igreja, são modelos, né? O que precisa de modelo, a igreja, a gente precisa estabelecer são modelos. E a gente aqui sempre conversa, né? Quando a gente fala sobre família, a gente vê em vocês esse modelo, né? Amém. Porque a gente vê, já a gente vai ouvir as meninas, né? A Júlia e Laís. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir algo também da parte delas. Mas a gente vê uma família alinhada, né? Uma família que a gente pode apresentar como esse modelo, né? Então, mais do que uma boa pregação, né? Mais do que um bom discurso sobre família, que se você entrar na internet está cheio, o que a gente precisa é da vida, do testemunho,
Por isso que a gente até estava conversando sobre a importância desse papo nosso, né? Ser bem prático mesmo, ser uma conversa bem mais prática sobre esse aspecto. Então, Danilo e Nereida, o que a gente queria? Que vocês, nesse primeiro momento, derramassem aí o coração de vocês, que vocês pudessem, com toda a liberdade, compartilhar, né? Como vocês vieram de longe, de lá de Vitória da Conquista, na Bahia, Para a reunião daqui. para a nossa reunião, a gente vai dar um tempo para vocês ficarem aí com liberdade de falar. Amém? Então, vocês podem despejar o coração aí, meus irmãos. Compartilhem aí o que está no coração de vocês. Amém? É com vocês aí. Eu acho que deu uma travadinha lá no Danilo, na Nereida. Não sei se foi só para mim aqui, mas para mim Acho que eles vão entrar de novo. acho que eles vão entrar de novo. Já eles voltam aí. Mas é isso, irmãos. Nosso anseio em puxar o Danilo e Nereida é realmente para que eles possam aí compartilhar com a gente sobre a questão da família, né? Princípios de Deus para a família e nos abençoar, né, e ministrar o nosso coração. Então vamos esperar aqui, acho que já eles estão entrando aí. Enquanto isso, vamos dando bom dia aqui para o pessoal. Tem aí um monte de gente. Tina, bom dia, Tina. Voltaram. Opa! Meu Deus do céu. Foi a nossa. Caramba, vocês não voltam. Você falou da internet, aí eu botei o cabo aqui, porque não sei porquê, de uma hora para outra o sinal do Wi-Fi baixou para 1 e caiu totalmente. Aí eu botei o cabo para evitar isso. Amém. Bom, irmãos, não sei se vocês conseguiram me ouvir antes de cair. A gente estava falando aqui como vocês vieram de longe, lá de Vitória da Conquista. Então, não precisa de ter pressa, não, entendeu? Até meio-dia os irmãos aguentam aqui conversando, entendeu? Então, mas eu queria que nesse primeiro momento vocês ficassem com liberdade aí de compartilhar, de falar sobre esse assunto aí que Deus colocou no coração de vocês. E depois a gente tem umas perguntas aqui para fazer para vocês, né, para a família, tá bom? É com vocês aí. Amém. Vou fechar meu microfone. Amém. Glória a Deus. Família é projeto de Deus, né? A família não é uma instituição humana, é uma instituição divina. Quando Deus criou o homem e a mulher, mandou crescer e multiplicar. Então, a gente sempre fala naquele chavão que nós usamos na igreja, né, que o projeto eterno de Deus é ter uma grande família de muitos filhos, a sua imagem e semelhança. Se Adão e Eva tivessem andado nesse caminho, né, a nossa sociedade seria uma sociedade diferente, porque a nossa sociedade seria composta por famílias, né, que viveriam essa verdade, essa identidade, né, de ser, de fato, família de Deus. Como isso, infelizmente, não ocorreu por conta do pecado original, que degenerou a raça humana, né? Então, a gente ficou aí com 2 projetos no mundo. O projeto de Deus, né, e o projeto do diabo. Então, aquelas vidas, obviamente, que se perderam por conta do pecado, todos se perderam por conta do pecado original, mas Deus restabeleceu ali a sua comunhão, né? Como uma parte, como uma família desse, que deu continuidade até chegar aos nossos dias, vamos colocar assim. Então, nós temos aí 2 projetos no mundo. Mas nós, como igreja, né, fazemos parte do projeto de Deus, de ser essa grande família de muitos filhos, a imagem e semelhança do nosso Senhor. E como é que isso funciona nos nossos dias, em termos de família, né? Porque se a gente for pegar
a questão da igreja, a igreja, como organismo vivo, ela é uma família, né? A grande família de Deus. Só que essa grande família de Deus, ela é composta por várias famílias, né? Que são as nossas famílias nucleares, que também faz, obviamente, que no conjunto vai compor aí o que nós chamamos de igreja. E como família nuclear, a gente precisa expressar o reino de Deus. Precisamos expressar a vontade do nosso Senhor, né? A gente precisa ser sal e luz para que, através das nossas vidas, outras famílias também possam ser alcançadas pelo Senhor. Então, isso depende da nossa identidade em Cristo. Nós precisamos ter clareza de qual é a nossa identidade de Cristo. A gente precisa ter clareza que, de fato, nós somos parte do corpo de Cristo aqui na Terra, né? Nós somos templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, em termos individual, a gente precisa cooperar, né, na formação de outras pessoas também, para que eles também possam ser templo. E voltando aqui para a família nuclear, então, eu, como templo de Jesus dentro da minha casa, eu preciso cooperar para que a minha esposa continue sendo um templo e para que meus filhos também sejam templos do Senhor, né? A gente sabe que as crianças, quando nascem, elas nascem com o pecado original. Então, é necessário uma ação dos pais, né? Ensinando eles o caminho, no caminho, né? Não o caminho, porque o caminho dá uma ideia de apontar, mas no caminho, vivendo o evangelho, ensinando Jesus desde pequeno à criança, né? Para que ela também possa fazer parte da família de Deus. Porque não é porque nós fazemos parte, enquanto os pais da família de Deus, que significa que nossos filhos já nascem nesse contexto. Eles precisam ser ensinados, né? Desde novinhos ali, a ter as suas próprias experiências com Deus, sendo ensinadas de fato no caminho. Então, isso nós como igreja, né, ou como templo do Espírito Santo, a gente precisa ter essa clareza, porque se a gente não tiver essa clareza, a gente acaba não dando a devida atenção, o devido valor, né, para esse ensino dentro de casa. Muitas vezes a gente quer terceirizar o ensino dos nossos filhos, né, por exemplo, na reunião da igreja, ali tem às vezes tem uma sala de criança, né? Tem uma irmãzinha ali que geralmente cuida em alguns grupos. Aqui nós não temos, que somos um grupo pequeno. Eu não sei qual é a realidade de vocês nessa questão, mas muitas vezes as mães e os pais podem ficar achando que a obrigação ali é da irmãzinha ali, da tia, né, que cuida da salinha de crianças, quando na realidade é papel dos pais, né? Primeiro ensinar no caminho. Ali a questão da irmãzinha que está ali é uma questão muito mais pontual, de certa forma, né, de dar uma ajuda, até por questões ali também de bom andamento da própria reunião em si da igreja, né? Então, a gente, por exemplo, a gente sempre levou as meninas para tudo, né, e nunca permitimos que elas, por exemplo, atrapalhassem a reunião da igreja, né? E mesmo porque no contexto que nós fizemos parte, nós não tínhamos esse suporte, né, dessa salinha de criança. Todos os lugares que nós passamos não tinha esse suporte. Então, as meninas sempre tiveram conosco, né? Então, assim, para a gente viver de fato essa família de Deus, né, a gente precisa ter essa identidade em Cristo, né? Ter essa identidade. Porque se a gente não tiver essa identidade, a gente vai, muitas vezes, dar valor ao nosso comodismo, né? Vai chegar do trabalho, muitas vezes, cansado, e ao invés de dar atenção aos filhos, dar atenção à esposa, falando como homem, né? A gente vai querer, na realidade, fazer outros interesses. E não foi para isso que o Senhor nos conquistou. Então, aí, às vezes, aqui eu tenho uma pergunta. Nós temos a visão, o conceito da visão, né? Da visão de que eu sou templo e que eu, como membro do corpo de Cristo, preciso cooperar, né, para que outros também sejam templos ou para que outros se transformem em família de Deus, também vivam essa mesma realidade, ser esse projeto, né, esse propósito eterno de ter uma grande família de muitos filhos à sua imagem e semelhança. Então, eu tenho essa visão ou eu não tenho essa visão? Porque se eu tenho essa visão ela tem que produzir em mim transformação. Ela tem que produzir em mim, né, viver pela visão. E, ao mesmo tempo, se eu tenho essa visão de que eu sou família de Deus e que eu preciso cooperar com essa família para que ela cresça e se multiplique, né, principalmente em termos de família nuclear, mas também apontando para fora, né, para que outros também sejam embaixadores de Cristo, eu preciso também me apaixonar por essa visão. E se eu sou apaixonado, isso vai arder no meu coração. Então, obviamente, eu vou estar priorizando, né, o reino de Deus na minha vida. E, ao mesmo tempo, isso gera em mim compromisso,
né? E o compromisso é viver pela visão. E, ao mesmo tempo, sacrifício, que é morrer pela visão. Então, se nós temos essa clareza, essa identidade, né, daquilo que o Senhor nos conquistou, para que Ele nos conquistou, qual é o nosso papel, né, neste mundo, né? Se a gente tiver essa identidade, essa clareza, a gente vai, de fato, ser comprometidos, né, com a visão de Deus para as nossas vidas. Porque o projeto eterno de Deus, ele é de Deus e, ao mesmo tempo, se torna o nosso projeto eterno, né? Ele não é mais um projeto que foi agregado aos meus tantos projetos de vida. Na realidade, ele passa a ser também meu único projeto de vida. O meu projeto de vida é ser para fazer discípulos, né? E nesse processo, obviamente, como é que eu posso fazer discípulos com os de fora se eu não consigo fazer discípulos dentro da minha casa, né? Então, na prática, eu sempre falei com Nereida, né, que os nossos maiores discípulos são os nossos filhos, né? Então, a gente precisa, de fato, gastar tempo com a esposa, gastar tempo com os filhos, né? Se Nereida fosse falar, ela tinha que falar que tinha que gastar tempo comigo, gastar tempo com as meninas, né? E nesse processo, elas também vão aprendendo que elas, como templo também, elas precisam cooperar com o projeto eterno de Deus em seu contexto geral, tanto a nível de família, nos ajudar também nesse processo, né, de que realmente a nossa família reflita Cristo, né, com embaixadores, que elas também fazem parte disso. Então, se elas foram ensinadas e absorveram isso, como foram, né, no caso, elas também cooperam com o nosso papel, né, porque dentro da família, cada um tem um papel, né, o marido tem um papel, a esposa tem um papel, os filhos também têm um papel. E se a gente pudesse esmiuçar aqui rapidamente, só pontuar, que eu não vou ler os textos bíblicos, até por questões de tempo, a gente sabe que Deus colocou o homem como cabeça da casa, né? Tanto é que quando Adão e Eva pecaram, por exemplo, se a gente for observar nos textos bíblicos, Jesus foi diretamente para Adão, né? Porque Adão era o responsável, né? Ainda que a Eva foi lá e pegou o fruto e comeu, mas Adão, eu penso que Adão estava nas proximidades, tanto é que ele é responsabilizado por Deus, de certa forma, por não ter interferido e impedido, inclusive, nesse caso, a mulher de cair, né? Que se ele estivesse próximo ali, mas eu penso que Adão já estava interessado também no fruto, né? Porque viu a mulher comendo e ela deu para ele, ele comeu de bom grado, sem falar nada, no fundo usou a mulher ali, porque se fosse ele sozinho era perigoso ele ter caído da mesma forma. Então, assim, o homem, ele é o cabeça da casa. Então, qual é o significado e responsabilidade desse homem como cabeça, né? Cabeça não é cabeçudo, não é autoritário, né? Mas ele é a autoridade maior na casa. Obviamente a autoridade maior é Jesus, né? Debaixo da autoridade de Jesus está a autoridade do marido como autoridade delegada, e abaixo da autoridade do marido está a esposa também. Mas se a gente for analisar o projeto de ter uma grande família de muitos filhos, a imagem e semelhança, não é o projeto do marido, não é o projeto de Jesus. E que o marido em Cristo, ele absorveu esse projeto como dele, e ao mesmo tempo a esposa também absorveu como dela. Então, na prática, por uma questão de organização, Deus estabeleceu alguns critérios, né? O marido ali como cabeça, mas não significa que ele, né, é autoritário, né? Ele é o cabeça da casa, tem a última palavra, vamos colocar assim, mas ele, na prática, também não deve fazer as coisas à revelia da esposa, por exemplo, à revelia dos filhos, né? Um bom marido, um marido segundo o coração de Deus, ele é um marido que vai ouvir conselhos, né? Que vai buscar conselhos da esposa, vai buscar também colocar os filhos dentro desse ambiente também, de ouvir os filhos, né? Ainda que a última palavra possa ser a dele, mas ele não vai agir de forma autoritária, né? Então, o papel do cabeça, né, que é o marido, é governar o lar, trabalhar para prover o sustento familiar, amparar, cuidar e proteger a família, ser sacerdote para a família, assumir a responsabilidade principal na disciplina dos filhos, ter o papel principal na formação dos filhos homens, né? Então, basicamente, esse aí é o papel do marido. Obviamente, a esposa também como autoridade delegada, o marido também, obviamente, ele vai cumprir essas funções ajudado pela esposa, é óbvio, né? Ele não vai cumprir tudo isso aqui sozinho. A mulher pode não ajudar, talvez, financeiramente. A minha, por exemplo, ajuda, trabalha fora, né? Nós, os dois somos professores, mas a mulher, por exemplo, que não trabalha fora, ela ajuda de outras formas, né? Além de trabalhar, no caso dela, ajuda também na economia, né? Nos gastos dedicados, do que gastar, como gastar,
o que comprar, né? Tudo isso também a mulher está ajudando, obviamente, financeiramente ao marido, né? Bom, em relação à esposa, que é uma ajudadora idônea, né? Se ocupar mais na criação dos filhos, atender a família e cuidar da alimentação, cuidar do vestuário, cuidar da casa, ajudar com a carga financeira, cuidar da formação integral das filhas, ensinar as Sagradas Escrituras aos filhos, instruir as mulheres jovens como desempenharem seu papel de esposa e mãe. A mesma coisa que vale para o homem, vale para a mulher, embora essas aqui são as incumbências, né, e da esposa, mas ela não vai fazer isso à revelia do marido. O marido também tem que cooperar também nesse processo aqui, nessa função da esposa, né? Quando fala, por exemplo, de atender a família e cuidar da alimentação, não significa que o homem também não possa, de alguma forma, ajudar, né? Formação integral das filhas, não significa que o homem também não tenha a sua contribuição. Obviamente que tem. O que ele está falando aqui, né, o que a gente está aqui pontuando, não é uma questão apenas de responsabilidade maior nesses pontos, né? Mas o homem, como cabeça da casa, ele tem que estar, de certa forma, a par, né, de tudo que está ocorrendo e, ao mesmo tempo, também estar respaldando, né, a sua esposa. Eu sempre brinco, né, que em relação a comprar as coisas da casa mesmo, eu deixo geralmente a critério de minha esposa, né? O sofá, às vezes, tanto faz a cor, o sofá que vai ser colocado na sala, mas a mulher não vê dessa forma, né? A mulher, ela é mais criteriosa, né? O homem é mais racional, o homem pensa logo quanto vai custar, né? Quanto vai custar. A mulher não, a mulher, ela tem um olhar diferente para isso aí, ela quer olhar que a casa fique bonita, né? A gente, de certa forma, não liga muito para certas coisas, né? Pelo menos eu sou assim, não sei, o Gladys aí, os irmãos, eu olho mais a questão econômica. Agora, ela, por exemplo, quer algo que é mais bonito, mas tem um custo mais elevado. Se a gente, como que eu trabalho, o dinheiro é da família, né? Se a gente, quanto família, pode bancar isso, não é nem eu bancar, é a família, porque o dinheiro é da família. Ainda que eu trabalhasse sozinho, né, que não é o caso, que ela também trabalha, ainda que eu trabalhasse só e ela não trabalhasse, o dinheiro continuaria sendo da família. Não era o dinheiro de Danilo, né? Que é bom que a gente sempre diga isso, porque Jesus fala que nenhum reino dividido subsiste. Família dividida, ela não vai subsistir. Então, a família, a primeira coisa que tem que ser feita é estar unida em Cristo, né? E unida em todos os sentidos. E a economia também é de toda a família, não é apenas de quem trabalha. Minhas meninas, desde cedo, elas sempre foram envolvidas em tudo que nós temos. Tudo que a questão econômica, se tinha dinheiro guardado, se não tinha, entendeu? Até as senhas de banco elas sabiam, né? E sabem, né? Até hoje. Então, na realidade, elas sempre estiveram envolvidas. Às vezes elas queriam alguma coisa, eu falava que ia dar, ela falava assim, mas está tendo dinheiro? Né? A preocupação, por que existia essa preocupação? Porque elas foram envolvidas desde novas, né, nesse contexto da economia familiar, em todos os sentidos, né? Elas têm a autoridade de Deus para chamar a atenção quando a gente erra também, né? Porque elas são irmãs em Cristo. Às vezes chega para a gente e fala, pai, isso aqui, ó, você não acha que você... Né? Então ela sempre fala, porque isso é reino de Deus. O reino de Deus, ele começa dentro de nossas casas, né? A gente pode enganar, eu posso enganar a Gladys, Paulo, mas não posso enganar a Júlia e Laís. Júlia nem Nereida, né? Nós não podemos enganar os nossos filhos, podemos enganar os de fora, né? Então é importante a gente estar sempre envolvendo, né, os nossos filhos aí em todas as coisas. Atitudes erradas do homem, que eu só pontuei aqui. Não assumir seu papel como cabeça e anular a mulher, né? Deixar de delegar a função da mulher e ficar interferindo o tempo todo em relação à cozinha, em relação à empregada, por exemplo, que a gente tem uma menina que trabalha aqui que ajuda. Em relação a essa formatação da casa, né? Na realidade, eu não interfiro muito nisso. Eu posso chegar ali e dar uns pitacozinhos, mas eu sempre deixo que a última palavra seja dela, porque, para mim, muitas vezes as coisas tanto faz, né? E para ela, por amor a ela, a gente precisa, na realidade, também satisfazer os gostos das nossas esposas, quando isso é possível. Quando não é possível, é sentar e explicar. Ó, não pode, né? Por isso. Mas, em via de regra, podendo, até por amor às nossas esposas, a gente precisa realmente satisfazer, né? Atitudes erradas da mulher, tomar o lugar do marido, né? Muitas vezes acontece, ser independente do marido, que essas são atitudes equivocadas das mulheres, né?
uma mulher de Deus jamais iria querer ou deveria querer tomar, né, o lugar do marido, porque ela vai ficar frustrada, né? Tem coisas que o homem, por ser mais racional, né, Deus deu a ele funções mais específicas. A mulher, por ser mais emotiva, tem outras funções também mais específicas dentro do seio da família. E para a família realmente ser padrão, ser embaixadores de Cristo, como a Bíblia fala que a gente deve ser, cada um tem que cumprir o seu papel, né? Inclusive os nossos filhos também ajudam nesse processo, né? Por isso que é importante a gente se esmerar, gastar tempo realmente, né, com culto doméstico, que a gente sempre fez, né? Culto doméstico ensina, as meninas desde novinhas foram ensinadas ali no caminho, tanto em termos de teoria da Bíblia, falar da Bíblia ali, de ensinar os textos bíblicos, as histórias, o que a gente trabalhava no discipulado, né? Jesus, sua vida e obra, o propósito eterno, tudo isso também a gente trabalhava com elas. Ainda que elas não sabiam ler, né? Às vezes elas não sabiam ler lá quando eram novinhas, a gente ia ensinando de forma oral, a gente explicava a questão da disciplina, que elas cresceram na disciplina de demonstração do Senhor, né? De forma sistemática, porque de nada adianta você disciplinar aleatoriamente, sem ter um princípio, um critério. E elas sabiam por que elas eram disciplinadas. Desde novinhas, a gente sempre conversou com elas sobre essas coisas. Então, às vezes alguém da família queria interferir, a gente não permitia. Às vezes até elas mesmas se levantavam quando estavam mais velhas. Meus pais me disciplinam porque me amam, né? Mas por que elas sabiam? Porque elas foram ensinadas, né? Foram ensinadas o tempo todo. Disciplinava não por causa de nós, mas por causa delas, por causa do Senhor primeiramente e por causa delas, né? Porque a linguagem, eu até falei isso, a linguagem, quando a criança não tem um desenvolvimento intelectual para entender, né, o propósito eterno de Deus, em termos de teoria, ela não tem capacidade ainda para entender, ela vai entender que a estrutícia está no coração e a vara que vai tirar. Isso aí ela entendia bem, né? E isso aí já era uma forma da gente estar apresentando Jesus, porque o pecado original é a rebelião, né? Ou a independência, vamos colocar assim. Então, quando você traz seu filho à obediência, automaticamente você está apresentando o Cristo de forma simbólica, e você está apresentando o Cristo para o seu filho, para a sua filha. E no decorrer desse processo de maturação, né, do intelecto da criança, ela vai entendendo, né, que Jesus estava presente em todo esse processo, porque também a gente já vinha falando, né, e ela vai experimentando de Jesus aí nesse processo, e vamos também ensinando elas a orar, a buscar Deus, a ter suas próprias experiências. E aí a fé deixa de ser a fé só dos pais, passa também, obviamente, a ser a fé dos nossos filhos, né? E aí o processo fica bem mais tranquilo e mais fácil. Bom, seria isso, não sei quanto tempo eu falei, mas... Você vai falar alguma coisa, Gleidson, daqui? Não, eu ia falar para você falar também um pouquinho. Amém. Não, eu quero papel. Eu queria colocar aqui uma coisa bem interessante, que eu acho que Danilo deu uma visão bastante geral, né, acerca desse tema, que a gente sempre conversa aqui, nós sempre conversamos aqui que se essa visão não arder no meu coração, se eu não tiver paixão por essa visão, e eu não tiver sido transformada por essa visão, eu não vou completar, eu não vou fazer a obra de Deus, né? Então, assim, eu me lembro que quando eu fui antes do casamento, nós fomos muito bem, assim, informados em relação a isso. E quando eu aprendi, né, assim, sobre a minha visão, né, sobre a visão que eu deveria ter no reino de Deus, essa visão, ela transformou a minha vida. Ela transformou a minha vida. Ainda ontem eu falava com minha irmã que tudo começa na nossa mente, né? Por isso que a Bíblia está sempre falando da renovação da mente, da mudança, né? Arrependimento é metanoia, ela é mudança de atitude. Mas quando é que eu mudo minha atitude? A partir do momento que eu mudo a minha forma de pensar. Se a gente for verificar, no mundo de hoje, as coisas têm sido alargadas, pensamentos, ideologias, por conta do pensamento, que tem gerado transformações nas mentes, né? Então, assim, se nós, enquanto igreja do Senhor,
enquanto corpo, e aí eu falo mais precisamente agora da minha posição enquanto mulher, uma mulher de Deus, eu preciso ser essa auxiliadora idônea, essa ajudadora idônea na minha casa. Então, eu nunca me esqueço de quando eu aprendi, eu fui para um casamento já sabendo de que essa família precisaria cooperar com o projeto eterno de Deus. E isso, de fato, ardia no meu coração, né? Porque eu também já tive um passado muito assim, que eu não agradei a Deus, e claro, todo mundo tinha, mas assim, eu já tinha tido uma família antes no mundo, né? Então, assim, fui para um casamento em desobediência, quer dizer, fiz tudo errado, né? Fiz tudo errado. Então, assim, eu sempre falo assim que talvez não, eu tirei esse talvez aí, mas eu sempre falo que eu era uma pessoa que eu não deveria dar certo. Mas o Senhor me amou, Ele me comprou, Ele me tirou do lamaçal do pecado, e Ele me deu um novo propósito de vida, né? Um novo propósito de vida. Então, assim, no mundo, a gente tem um propósito de vida, por isso que hoje eu sempre falo que eu não preciso do mundo para me ensinar a ser uma mãe, a ser uma esposa, né? A ser uma ajudadora idônea. Eu preciso da palavra de Deus. Eu não preciso de atualizações, de agregar, né, novas formas de como criar minhas filhas, de como fazer isso. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é clara, ela está aí. Então, assim, eu sempre penso, aí é uma questão muito minha, que se eu não vivo o que está na palavra de Deus enquanto mãe, enquanto esposa, né, mulher, onde quer que eu esteja, eu vou estar lutando contra o próprio Deus, porque a palavra de Deus, ela é imutável, ela não muda, ela não vai agregar, mas ela é um renovo, esse renovo que vai sendo renovado nas nossas vidas, a cada dia que a gente toma a cruz, decide seguir Jesus, né? E essa cruz, essa cruz, ela não é pesada, ela é pesada para mim, por quê? Porque é a minha vontade que vai contra a vontade de Deus. Então eu olho para a cruz e vejo tudo aquilo que Ele, o autor e consumador da minha fé, fez por mim, e viver esse projeto me dá alegria, né? Me dá alegria, me dá vida. Por quê? Porque se eu olhar para o propósito do mundo, todo esse processo histórico, social, as famílias, né? Desde quando a sociedade saiu desse projeto de Deus, porque nem sempre foi o que é aí, né? Nem sempre foi. Quando saiu, as coisas só vêm piorando, e a palavra nos ensina em relação a isso. Então, se nós não ensinamos, né, todo esse pensamento, toda essa vida de Deus, se eu não tenho isso não arde no meu coração, e eu não ensino isso para os meus filhos, o que acontece? Eles vão aprender outros, porque não existe mente vazia. Não existe mente vazia. Às vezes a gente fala assim, é mente vazia, mas mente vazia não existe, porque o mundo está ensinando. As ideologias estão sendo colocadas no mundo. Hoje a coisa mais fácil que tem é você ver, a pessoa clica aí num link na internet, enquanto nós estamos numa live aqui, mas existem diversas lives falando contrárias ao que nós estamos aqui falando, daqui que nós estamos nos edificando enquanto palavra de Deus, né? Enquanto a criação dessa família, do fortalecimento dessa família. Então, assim, essa vida de Deus precisa arder no nosso coração, né? Essa vida de Deus precisa arder no nosso coração. Nós precisamos viver isso para que ardeu no meu coração. É claro, a minha vida, a minha prática de vida vai fazer com que arda no coração dos meus filhos, né? Eu estava hoje de manhã, estava na minha oração, né? E estava falando para Deus assim, como o reino de Deus é simples. A gente é que complica como ser humano, porque nós temos tudo. Nós temos a armadura de Deus, nós temos um Pai que vela por nós, que trabalha por aqueles que nele confiam ou esperam, né? A palavra de Deus fala que o bom perfume de Cristo, ele exala por meio das nossas vidas. Então, assim, nós precisamos ser referência. Assim, Danilo sempre falava isso para mim,
e assim, tudo que nós aprendemos, isso assim, falou muito forte ao meu coração. Quem me conhece, assim, Paulinha já sabe disso, a gente já conversou muito sobre isso, sabe? Eu sou uma pessoa, assim, muito disciplinada naquilo que eu escuto, né? Eu gosto sempre de estar, assim, guardada mesmo, eu tenho receio de não estar guardada, de não ouvir conselho, de não buscar, né? Essa é a minha vida, não muda. Eu sou uma professora que formo professores, mas eu estou sempre ouvindo. Eu quero ouvir de Deus em primeiro lugar. A gente está vendo, eu estou estudando sobre a história de Davi e eu estou vendo justamente sobre isso, né? Quanto é importante buscar o Senhor para saber qual é a vontade dele, para ouvir dele, né? Não ser ansiosos por nada para fazer qualquer coisa, porque ele tem a resposta certa, né? Ele tem a resposta certa. Então, assim, e nós precisamos entender que na nossa casa, na nossa família, eu tenho um papel que foi me dado por Deus, e eu glorifico a Deus por esse papel, e que foi dado a meu marido, e que foi dado às minhas filhas, né? Então, assim, no mundo, as pessoas estão muito perdidas, as famílias estão desestruturadas, porque não conhecem esses papéis. E assim, Paula, Gledson, irmãos que estão nos ouvindo aí, eu trabalho com educação, estou nas escolas, às vezes a gente encontra um adolescente que parece ser tão posicionado por um pensamento, por uma ideologia tão firme, mas são pessoas que estão tão perdidas, né? Tão perdidas, quando a gente passa a conversar, e que eu passo muitas vezes a indagar, a perguntar, mas por quê? Por que você tem esse pensamento hoje? O pensamento que eles têm estão aqui, ó. Mas não caíram para o coração, mas estão aqui. E quando está aqui, eles vão falando, mas eles falam daquilo que eles estão vendo nas redes sociais, eles estão reproduzindo o que é falado, por quê? Porque é moda, porque é bom, né? Porque, então, assim, isso vai, mas não é algo que está ardendo no coração deles. Quando você busca, você vê, porque minha família, porque meu pai fez isso comigo, porque minha mãe fez isso comigo, né? Então, assim, mas na igreja não é assim. Na igreja não é assim. Então, assim, nós precisamos entender. Eu até anotei algo assim, que Deus falou no meu coração hoje de manhã, que a gente sempre sobre assim, convida Jesus para a tua casa, não tinha isso? Convida Jesus para o teu casamento, convida Jesus para a criação dos teus filhos e tal. E assim, eu sempre ficava imaginando, eu convidava Jesus, e em oração eu falava, vem Jesus, seja o centro, vem Jesus, governa a minha casa, vem Jesus, governa a criação de minhas filhas. Mas quanto de fato eu convidei e deixei Jesus governar? É uma coisa muito prática. Eu deixo Jesus governar quando eu obedeço. Quando eu me sujeito ao meu marido, quando eu obedeço a palavra, e assim, isso vai sendo leve, porque, de fato, Jesus, ele tira, né, todo o fardo pesado do mundo, sabe, das nossas preocupações, e ele coloca o dele, que é leve, Então, assim, ele vem e ele governa à medida que eu obedeço, né, que eu me sujeito. Gente, isso é chave. Isso é chave, sujeitar ao senhorio de Cristo, sujeitar as autoridades que são constituídas, né, por Deus em nossas vidas. Eu sempre falo assim, gente, olha, eles são mais experientes, né? Eles são mais experientes, vamos ouvir. Uma boa mulher e uma mulher auxiliadora também vai tomar cuidado para, assim, para sempre estar auxiliando. Lembrar, gente, que auxiliar, né, é ajudar o marido nessa obra. Por quê? Porque a obra é de Deus, nós somos cooperadores. Deus não nos colocou para que a gente esteja aqui como o mundo pensa, que um é maior do que o outro, né? Tudo que nós estamos falando aqui é loucura para o mundo, mas para nós é poder de Deus, porque eu não me importo de sujeitar, né? Maior o que está em nós do que está no mundo. Jesus falou que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, que seja que sirva. Então eu quero ser essa menor, e se essa menor tem que se sujeitar, amém, glória a Deus, né? Então, assim, eu me sinto mais coberta nisso. Então, nós precisamos entender que nós não precisamos do mundo, né? Nós precisamos desenvolver o nosso papel à luz da palavra de Deus,
a luz da palavra de Deus nas nossas casas, de forma simples. Danilo colocou uma coisa assim que nesses tempos de pandemia tem falado muito forte no meu coração, que nós temos que ter esse papel de ensinar, né, as mais jovens, assim, no caminho, né, as coisas que devem fazer. E isso tem falado muito forte no meu coração. Eu tenho pego Júlia e Laís aqui em casa, tenho ensinado a fazer as coisas, estou na cozinha, vou ensinando, estou no que vai sendo falado, que Danilo fala, eu falo, calma aí, né? Olha para você ver as mulheres, a mulher ela tem que caminhar assim, né? Olha só isso aqui. Então, assim, eu tenho me preocupado com isso, né? Por quê? Porque nós precisamos ensinar o conselho de Deus e precisamos crer que a obra do Espírito Santo de Deus está garantida, né? À medida que a gente se posiciona, à medida que nós temos essa identidade, que isso arde no nosso coração. Porque, assim, para finalizar, eu me lembro, gente, que quando eu ia para disciplinar minhas filhas, e que por muitas vezes a gente disciplinada pela mesma coisa, várias vezes, né? E que eu sempre me lembrava em oração, que eu falava, Senhor, me ensina a tua disciplina e a tua admoestação. Senhor, me ensina a ser uma mulher ajudadora idônea, né? Aquela que vai, Senhor, temer ao Senhor, né? Que vai edificar a casa. Então, isso é muito importante, essa busca, essa intimidade com Deus, e que a gente viva, né? É uma coisa prática e uma coisa simples, porque o fardo do Senhor é leve, né? Então, é um pouquinho assim. Amém. Glória a Deus. Está rendendo um assunto aqui. Ah, Louva a Deus, irmãos, por poder ouvir isso. E a gente queria ouvir um pouquinho a Júlia e a Laís, são queridas para nós também. Vamos já esperar elas entrarem aí. Está chegando as meninas aí. Olá, irmãos! Oi, Gladys, oi, Paula. Oi, Irmãos filha. que estão aí também nos acompanhando. Estamos ouvindo bem? Muito bem, muito É bem. que eu coloquei o fone aqui, mãe, tá aí para não dar retorno. Tá bom. Ê, mainha e painho, hein? Muito Eu bom estar queria, com vocês aqui, viu? para Uma nós, bênção. uma honra. E por que eu queria que vocês falassem, meninas? Me veio algo assim no coração, para que vocês pudessem... Porque hoje vocês já são... já estão passando, né, da juventude, né? Já estão se tornando mulheres, né? Já não são mais meninas, né? Já são mulheres, né? E a gente, quando, por exemplo, recebe vocês aqui, é isso que a gente vê, né? A gente vê aqui mulheres, né? Imitando a mãe. Verdade. E o que a gente acha que seria legal vocês compartilharem com os irmãos? Como é que vocês veem o resultado, por exemplo? Eu sei que na prática a gente já vê, mas eu acho que seria legal falar do coração de vocês, entendeu? Quais os frutos, por exemplo, da ação dos pais de vocês na vida de vocês? Qual o resultado que vocês hoje podem colher, né? Eu sei que a Varinha já cantou aí forte. Muitas vezes. Teve a vara da infância e da juventude, né? Eu sei que vocês foram instruídas desde de cedo na disciplina do Senhor, né? Ouviram muitas vezes não, né? E receberam a firmeza. E seria muito legal vocês falarem para nós assim, quais os frutos disso, né? Como é que vocês veem? Porque hoje vocês estão numa universidade, a gente vê que, por exemplo, vocês não... as ideologias, a filosofia desse mundo, eu penso, eu olho para você e falo, cara, nem de longe atrai essas meninas. Elas estão bem fundamentadas, pelo contrário, vocês estão lá, estão dando testemunho de Jesus, estão frutificando onde vocês estão. Então, cara, tem algo de Deus aí, né? Que é importante repartir com esse pão, né?
porque é legal os pais falarem, mas é muito legal também ouvir os filhos dando esse testemunho. Então, a palavra está com vocês aí, meninas. Amém. Bom, eu vou começar, depois Laís termina. Bom, assim, algo bem interessante que nós sabemos na teoria, né? Que família é unidade, né? Quando a gente fala que Deus quer, no propósito dele eterno, né? De ter uma grande família, de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Aí a gente fala da qualidade que gera unidade, que gera quantidade, né? E a unidade está justamente nessa parte aí do português, né? Da sentença aí, do propósito eterno de Deus, é a família, né? A família diz respeito à unidade. Então, algo assim que nós, como família aqui, né, nós quatro, como família, nós vivenciamos, foi justamente essa unidade. Como meu pai falou, né, o dinheiro não é dele, é nosso. Sempre meu pai nos ensinou isso, sempre é nossa responsabilidade, tudo é nós. Então, nós somos, né, ainda. Mas desde criança, né, sempre colocando isso em mente, de que nós somos uma família, unidos. E algo assim que gerou em nosso coração foi justamente a amizade, né? Porque hoje nós vemos que os filhos, né, eles não são amigos dos pais. Não tem as meninas, principalmente, né, que nós somos meninas, então a gente sabe mais desse contexto, né, em relação às meninas, é que elas não têm assim, sabe, aquela liberdade ou aquela coragem de contar as coisas para os pais e para a família, né? Não tem essa liberdade, porque não gerou essa amizade, né? E família é amizade. Além de meus pais serem meus pais, né? Eles são meus amigos também. Algo que, assim, que gerou em nosso coração por meio até da disciplina, da demonstração do Senhor que eles aplicaram, que é aquilo que está na palavra, né? É aquilo que está na palavra, é um padrão que está estabelecido na palavra de Deus que a gente consegue encontrar. É algo que gerou essa unidade em nosso coração com eles e com Deus, né? Porque, assim, foi como o meu pai falou. Chegou uma hora que a fé deixou de ser a fé dos meus pais e virou a fé de Júlia, a fé de Laís, né? A disciplina gerou o temor, não um temor dos meus pais ou da vara. A disciplina acabou gerando em nossos corações, eu falo em nós porque sei que Laís compartilha da mesma opinião, de que gerou da mesma verdade, na realidade, da mesma realidade, de que a disciplina ela gerou um temor a Deus em primeiro lugar, né? A gente deixou de desobedecer não porque a gente temia a vara, né? Quando a gente começou a ter o intelecto, né, de entender as coisas, a gente começou a temer a Deus, né? É algo até que Franco fala, né? Que a gente, quando a gente tem temor a Deus, a gente não peca, né? A gente não vai pecar deliberadamente, né? Porque às vezes, infelizmente, a gente ainda está nesse corpo, a gente pode cometer alguns deslizes, né? Mas, assim, gerou esse temor no Senhor. Então, por exemplo, na escola, né? A gente poderia muito bem errar e ninguém ia saber, digamos assim, né? Uma ia esconder a outra, não sei o quê. Mas não, a gente não errava, a gente não compactuava das coisas que nossos coleguinhas, ou então até hoje, que nossos colegas na universidade falam. Por quê? Porque nós temos esse temor a Deus que foi gerado por meio dessa disciplina, né? De fato, a estultícia do coração da criança é tirada por meio da vara, porque vai gerar um temor a Deus em primeiro lugar, né? Não é um temor aos pais. Então, assim, a disciplina, também o caminhar, o convívio com os nossos pais, o ensino, né? Como meu pai falou, no caminho, que a gente não ia só escutando, mas a gente ia vendo exemplos, e quando eles erravam, eles vinham pedir um perdão. Então, assim, foi algo que foi prático, né? Foi teórico e prático, a teoria andando com a prática. Então, isso acabou adentrando no nosso coração de uma forma, assim, muito sobrenatural, né? No sobrenatural, que é o natural de Deus, né? Então, assim, a vida de Cristo, a vida da igreja que a gente não deixou de viver, né? Como meu pai falou, sempre levava a gente, eles sempre levavam a gente para os retiros, encontros, nas reuniões a gente estava presente e colocava a gente para, mesmo com vergonha, morria de vergonha, Senhor da glória, às vezes eu queria estar dormindo lá só para não falar, mas eu compartilhava na reunião. Meu pai falava, pai, compartilha aí. Ó, gente, pai é porque aqui na Bahia a gente tem mania do pai chamar o filho de pai, a mãe de mãe. É esquisito, assim, para alguns, né? Mas, assim, aí meu pai falava, pai, compartilha aí o que Jesus tem falado no seu coração, porque desde criança fazendo estudo,
eles faziam estudo com a gente, e também eles nos levavam também a ter nosso tempo individual com Deus, né? Então, eu tinha meu tempo individual com Deus, eu tinha aquela bibliazinha de criança, lembro até hoje. A bibliazinha de criança e orava. Então, assim, esse tempo individual com Deus, essa fundamentação na palavra de Deus, isso nos faz o que a gente vive hoje, né? Por exemplo, na universidade, que é as ideologias, cheio de ideologias, né, que são contrárias à vontade de Deus, à verdade de Deus, e hoje nós nos posicionamos contra, né, e não deixamos essas coisas, elas abalarem a nossa fé. Mas eu vou parar aqui um pouquinho, vou deixar lá e falar, porque senão eu vou falando, vou perder noção do tempo, mas é praticamente isso. Quando você perguntou, né, sobre o coração, né, nesse meu aniversário, foi tão especial, né, nosso aniversário, na verdade, né, que nós somos gêmeos. Mas no nosso aniversário, dia 3 de março, né, a gente fez 22 anos de idade. E assim, quando você perguntou, eu só lembrei do meu aniversário, né, porque foi um momento muito especial, assim, que eu tive, assim, com Deus. Depois, né, teve com a igreja, todo mundo. Mas, assim, eu comecei a refletir muito sobre a minha vida. E sobre o meu coração, o que eu sinto é gratidão, né? Porque eu sei que meus pais foram os maiores canais de Deus na minha vida, né? Deus usou a vida deles para nos discipular, usou a vida deles para nos instruir, né, no caminho do Senhor, né? A gente conheceu Jesus por meio, né, daquilo que eles falavam, daquilo que eles praticavam, né? Isso é muito interessante, porque hoje também tem esse problema, né, quando os pais falam coisa e praticam outra coisa diferente, né? Mas assim, a gente viu uma coerência, né, assim, tanto na teoria como na prática, né? A gente via que eles exalavam Jesus, né? Até na forma de disciplinar. Minha mãe e meu pai, quando vinham disciplinar a gente, eles pegavam a gente assim com amor, aí vinha, ó, pai, né? Pai ou mãe, né? Assim, ó, vocês estão sendo disciplinados por isso, e vocês vão ser disciplinados por isso, isso e isso, porque vocês desagradaram ao Senhor. Papai do céu. Né? E aí eles iam, disciplinavam, e depois eles falavam pra gente orar pedindo perdão a Deus pelo pecado que a gente cometeu. A gente falava o nome do pecado, né? Quando, né? Porque pecado tem nome, tem onde, quando, né? Então, aí eles falavam isso. Então, assim, já, como Júlia falou, né? Já levava a gente a temer ao Senhor, né? Porque antes, assim, porque a disciplina, logicamente, é trabalhosa, né? Mas quando o pai vê nesse quesito que você vai levar o seu filho a não te temer, mas a temer a Deus, né? Porque o que importa, né, de verdade é o Senhor, né? É eu instruir o meu filho no caminho para que ele venha temer antes a mim, venha temer a Deus, né? Logicamente, nossos pais são autoridades de Deus sobre as nossas vidas, mas tem uma autoridade muito maior, suprema, né? Que é esse que a gente deve realmente temer, né? Que esse, como Jesus fala em Mateus, né? Fala que é esse que pode destruir tanto a alma, né? Destruir tanto o espírito, como o corpo físico, né? Então, assim, eles nos levavam a entender isso, também a entender que Deus queria ser nosso Pai, né? Que é um temer que é diferente do medo, né? Um temer que traz uma reverência, traz um respeito, né? E que Deus queria ser o nosso Pai, o nosso amigo, né? Então, assim, desde cedo eles nos levavam a ter intimidade com Deus, a orar, a ler a Bíblia, né? E sempre a gente estava nesse ritmo, né? Todos os dias. Ainda quando a gente era criança, que a gente orava 5 minutos, ficava feliz, né? Pai, eu orei 5 minutos hoje. Que a gente hoje fala assim, gente, meu Deus, achar que 5 minutos era muito, meu Deus. Mas assim, desde pequena, assim, eu orei 5 minutos, falei com o papai do céu, falei com Deus, falei com Jesus, né? E aí a gente lia a Bíblia, né? Então, assim, e tava sempre, todos os contatos, a gente chama de contato as pessoas que a gente está pregando aqui, né? Que a gente está pregando o Evangelho. Então, assim, sempre nos contatos, a gente via que nossos pais tinham esse cuidado de levar a gente também. E aí, era mais ouvindo ainda sobre o Evangelho, né? Esses encontros, como a Júlia falou, às vezes só tinha adulto, mas eles levavam. Lá. Então, a gente desenvolveu muito, assim, a amizade com muitos adultos, assim, na nossa caminhada, né? A gente começou a ter mais amizade da nossa idade em 2018. Então, assim, você vai ver, né? Em 2018 eu tinha 20 anos. Perdendo até a conta. Tinha 20 anos. Quando chegar aos 30, acho que vai ficar pior, né? Perder a conta da idade. Mas... E assim, a gente não tinha... Logicamente, a carne é a carne, né? Às vezes queria dar uma tristeza, né? Que a gente não tinha amizade na nossa idade, né? Às vezes vinha, tipo assim, na escola que a gente era
muito perseguida, era excluída, né? Nós somos excluídos. Até hoje na faculdade nós somos excluídos, né? Nós somos perseguidos. Só que como a gente fez discípulo ali, então a gente fica excluídos juntos, né? E assim, e aí vinha às vezes, só que aí o que a gente vê, né? O que a gente foi ensinado a fazer é que as más companhias corrompem os bons costumes, né? E a gente sabe que as verdadeiras amizades são aquelas amizades que a gente encontra em Deus. E também, né? Descansar no Senhor. A gente deixou de ter, porque tem muita gente que tem aquele olhar de vítima. Ah, ninguém me quer. Eu tô sendo excluída da escola, da amizade. Mas, na realidade, a gente entendeu, né, por meio dos ensinos, né, que pai e mãe nos transmitiram, que é o que está na palavra, e entendendo também naquela relação individual com Deus, de que, na realidade, ser excluído aí, nesse caso, é uma coisa boa, né? Porque nós estamos, na realidade, estávamos nos posicionando e ainda nos posicionamos como discípulos do Senhor, aonde nós vamos, né? Então, estava sendo uma bênção. Então, a gente fala, não, eu não estou ali com aqueles meus coleguinhas, hoje eu não estou onde meus colegas estão, por quê? Porque eu sei que ali não é o lugar que o Senhor quer que eu esteja. Lógico que assim, gente, só para deixar claro e já passar de novo para a Laís, é que essa exclusão não impedia a gente de, tipo assim, de estar com os colegas, de pregar o evangelho, de estar lá para pregar o evangelho, tipo assim, ser excluída e falar, tá, eles não me querem, eu também não quero eles. Também não é assim, né? Que posição de discípulo na realidade, também de estar ali para pregar o evangelho. Aproveitar, né? As oportunidades. Aproveitar as oportunidades desde criança, né? Desde os 8 anos a gente pregava na escola. Ou antes. Não lembro. Acho que desde antes. A gente pregava lá, e pregou para uma menina que tinha se desviado. Aí, quando era criança, desde criancinha. A gente morava em Natal na época, e a gente pregava na escola com 8 anos de idade. Já tinha uma menininha com 8 anos de idade querendo batizar. Mas, assim, é algo que o ensino da palavra é aquilo. A palavra de Deus, que é Jesus, né, é algo muito profundo. Quando nós somos instruídos nessa palavra, em Jesus, é algo que, de fato, transforma. Porque a palavra, ela tem poder, né? De fato, tem poder. Então, é isso que os pais de hoje, eu e Laís, né, um dia nós vamos ser mães, né? E os jovens que estão aí nos assistindo, que ainda vão ser pais, né? Nós temos que levar isso em mente, de que a palavra de Deus, por isso que é instruir no caminho, instruir na palavra, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar os corações desde a infância. E ter fé nisso, né? Quando você estiver disciplinando o filho, né? Olhar com fé, né? Poxa, não, eu estou disciplinando aqui porque, com fé em Deus, né? Por causa que é um mandamento do Senhor, eu creio que eu vou colher na frente, né? Que o meu filho é o meu maior discípulo, né? Meus pais sempre falam isso. Vocês são os nossos maiores discípulos, né? Às vezes a gente tem mais paciência com as pessoas de fora do que com os de casa, né? A gente quer, vamos evangelizar, né? A pessoa, vamos evangelizar, vamos fazer discípulo. Aí faz com os de fora, mas os de dentro esquece que os filhos são os maiores discípulos. Não é que você não deva evangelizar ou discipular, né? Pessoas de fora, logicamente, isso faz parte da nossa missão. Mas a nossa missão também está dentro de casa, e às vezes a gente esquece disso, né? Que os nossos filhos são os nossos maiores discípulos, né? São a herança do Senhor. Então, e ainda você vai ter um prazer de estar com ele desde a parte da infância, né? E aí tem até uma vantagem, né? Porque é na infância que a criança vai desenvolvendo, né? Vai tendo um intelecto. Então, assim, você vai estar depositando fé, depositando conhecimento de Deus na criança, né? Que dificulta muito quando ela crescer, ela desviar desse caminho, né? A gente, pela fé, crê na palavra de Deus, né? Que fala assim, que instrui o teu filho no caminho, né? E ele jamais se desviará. Então, a gente se apega com fé a essa palavra, né? Logicamente, o filho tem a sua escolha, né? Mas eu creio, assim, pela fé, que quando um trabalho, né, de discipulado, vamos dizer assim, né? De criação dos filhos é muito bem feita no Senhor, né? Logicamente, tem erros também, né? A gente comete, porque nós não somos perfeitos, né? Meus pais cometeram erros. Eu lembro uma vez que um deles pegou a gente com raiva para disciplinar. Aí acho que fui eu que virei: papai, você não pode me disciplinar com raiva. Que a gente já sabia a teoria, né? Então, aí foi mãe ou papai? Pai, né? Papai, você não pode me disciplinar com raiva, tem que ser com amor. Então, assim, você vê que a gente já sabia, né? Então, assim, tem erros, tem. Né? Mas até nisso aí eles reconheciam, pediam perdão, né? A gente errava, logicamente, né? Como criança, né? Mas você vê que Deus, ele é fiel, né? Isso aqui que a gente pratica é algo que vem da palavra do Senhor, algo que é na Bíblia, né? Então,
não é algo de nós mesmos, né? Então tem poder de Deus, né? Então a gente deve se sujeitar em tudo ao Senhor, inclusive na criação dos filhos, no nosso relacionamento, né, com os filhos, né, de pai para filho, de mãe para filha, né, o relacionamento no meio da família deve ser um relacionamento que esteja baseado no amor do Senhor, na palavra de Deus, né? E com certeza a gente vai colher, né? Porque se a gente planta a semente, né, do Senhor, com certeza a gente vai colher lá na frente, né? E a gente tem que ter fé nisso, né? A gente não deve se cansar, né? A Bíblia fala que todo o nosso trabalho no Senhor não é em vão, então a gente tem que se animar nisso, né? Saber que o nosso trabalho no Senhor não é em vão e a gente vai colher isso. E é isso. Amém. Glória a Deus. Uma bênção ouvi-las. Muito joia. Estamos aqui comendo aqui da palavra, né, recebendo. E por que eu acho muito legal ouvir a Laís e a Júlia? Porque a gente ouve muito falar, por exemplo, de jovens que são criados no Evangelho. E quando vai para a universidade, não dá 6 meses, ele já desviou, entendeu? E algo do nosso clamor, a gente precisa de orar por isso, né? Que o Senhor levante, né, jovens assim. Bom, nós já estamos aqui a 1h06. Passou muito rápido. Vai ter que fazer outra. Vamos ter que fazer outra. Não tem jeito. Mas eu queria que Danilo e Nereida nos falasse, né? Obrigado, Laís, Júlia. Uma bênção ouvir vocês. Para mim é um testemunho. Eu acho que o meu maior anseio com as minhas filhas é que elas amem Jesus mais do que todas as coisas, né? E vocês são um exemplo, porque vocês são meninas cheias do Espírito Santo, batizadas no Espírito Santo, apaixonadas por Jesus, evangelistas, essas daí são do fogo puro, né? É uma bênção. Então, são modelos para nós, para a nossa casa, viu? Então, vocês sigam assim, amando Jesus acima de tudo. Vão ser muito frutíferas. Em nome de Jesus. Obrigada, meninas. Obrigada a vocês. Obrigada, gente. E a gente queria só colocar aqui para o Danilo e Nereida uma questão que que surgiu para a gente aqui agora. Que conselhos vocês dariam, por exemplo? Eu não sei se vocês têm aí, né? Mas nós conhecemos muitas pessoas, por exemplo, irmãs que têm filhos, mas elas estão sem maridos, ou porque são viúvas, ou porque enfrentaram aí uma separação, estão num processo desse, né? Que conselho vocês dariam para essas irmãs, né? Rapidinho, assim, o que vocês poderiam dizer nesses casos? Você está falando em relação à criação de filhos? A criação dos filhos, elas têm filhos, né? A família, né? Porque no caso, por exemplo, de uma mulher sem o marido, ela acaba ocupando 2 funções, né? Ela fica chefe da família, ela é responsável, provedora, e nesse caso não tem essa proteção direta de um homem, né? De uma pessoa. Então, se vocês tiverem algum conselho prático, algo de Deus, alguma palavra de ânimo, aquilo que tiver no coração de vocês. Porque aqui, por exemplo, nós temos, acredito que essa é uma realidade hoje na vida da igreja, em né? Muitos lugares. Em muitos lugares. Então, eu queria que vocês falassem alguma coisa sobre isso com relação à família mesmo. Não precisa necessariamente ser só a criação de filhos, às vezes pode ser mesmo até algo para direcionar o coração, né? Porque já que não tem essa ajuda direta ali, sempre, no pastoreio do próprio coração, como fazer, né, um conselho, uma palavra, e fica com vocês. Amém. Bom, Papito chegou aí na área depois, não sei se estava desde o início, Jéssica Fonseca, né, colocou umas mensagenzinhas aí.
Saudades de você, Fonseca. Ele colocou que a disciplina é um ato de fé, nem sempre o resultado é pronto, mas no processo o fruto virá, né? Na realidade, isso não só na criação de filhos, mas em termos de vida cristã, é uma relação de fé, né? Fé é crer naquilo que a gente não está vendo e ter certeza do resultado, ainda que a gente não esteja vendo ele concretamente falando. Tanto no caso dela ou em qualquer outro caso, a gente precisa viver o evangelho, né? A gente precisa crer no invisível, crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Que o nosso Redentor vive, por fim, ele vai se levantar, né? Independente das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas limitações, né? Somos seres cheios de limitações. Nesse processo que as meninas falaram, a gente errou muito, né? Errou muito, ela contou apenas um aí, mas erramos muito nesse processo. Mas eu penso que o que é importante não é só a questão de você ter cometido o erro, né? Que isso vai ocorrer porque nós somos falhos, a gente não tem um corpo glorificado ainda que esse erro seja algo que não pode ser calculado, né? Mas a gente ocorre, a gente tropeça mesmo. Mas a gente não deve ficar preso a esses erros, a gente tem que voltar para consertar com quem de direito, primeiro com Deus e depois, se a gente errou com os filhos ou com quem quer que seja, a gente precisa fazer o caminho de volta e reconhecer. E aí esse erro deixa de ser erro e vira luz, né? Porque a luz tudo manifesta. Então, no papel de mamãe, nesse contexto que você falou, ela precisa, né, ser apaixonada pelo Senhor, como Gerson perguntou e também, Fonseca fez uma pergunta, Nereida acabou respondendo aí na fala dela, né? Como é que faz para essa visão arder? Então, se ela tem a visão do reino de Deus, de ser para fazer discípulos, né, que ela precisa ter essa identidade de Jesus, se vai arder no coração dela, automaticamente ela vai viver o evangelho dentro de casa, e esse evangelho vivido comete erros também e vai voltar para, né, se consertar e vai ensinar isso ao filho, porque quando você erra e pede perdão, você também está ensinando o seu filho o caminho, né? Que ele, quando errar, ele precisa também voltar a reconhecer e fazer o caminho de volta. E gastar tempo com o filho, ainda que trabalhe fora, né? E aí a realidade de São Paulo é uma realidade bem cruel, de certa forma, o tempo é bem escasso, né? É um negócio bem complicado. Mas a gente precisa nos gastar e deixar gastar em prol do reino de Deus, e isso muito mais vale ainda para o nosso filho, né? Esse tempo realmente de gastar, de nos deixar gastar em prol que o reino de Deus seja formado na vida dos nossos filhos, né? E aí realmente vai ter que ter, a pessoa vai ter que realmente estar se gastando cada vez mais aí, muitas vezes deixando de fazer alguma coisa para si, para ensinar o filho o caminho, né? No caminho ali de dar a palavra. Eu não sei qual a idade das crianças aí, mas a gente precisa gastar tempo com nossos filhos, pequenos ou grandes, né? Se a gente não criou eles na disciplina de administração do Senhor, foi o que eu falei na live com o Carlinhos lá de Brasília, voltar a fazer o caminho de volta, pedir perdão, porque até aqui reconhecer que não tem feito da forma correta, da forma que agrada ao Senhor, pedir perdão aos filhos por isso, né? Reconhecer os seus erros e a partir daí mudar a postura, né, de gastar, dar atenção. As meninas falaram, nós somos amigos das meninas, sempre fomos amigos delas, né? E vamos ser sempre, né? Então, às vezes, o cinema, quando a gente ia pensando nelas, os filmes eram filmes delas, né? Os filmes que interessavam a elas diretamente, né? Mas a gente ia porque exatamente para estar junto, né? Para ter a oportunidade de estar como família, né? De estar se relacionando. Até hoje a gente dorme juntos, né? Tem um dia da semana que a gente tira para dormir juntos. Elas realmente, nós somos amigos delas, elas são nossos amigos também, né? Há uma cumplicidade nisso aí. Isso é um relacionamento desenvolvido, né? Desenvolvido no Senhor, na atenção, no cuidado, no companheirismo, né? Na amizade. Então, os pais precisam ser amigos dos filhos, né? Então, essa mãe, ela precisa, se não buscar uma amizade com o filho, né? O filho, eu não sei se é uma mulher, né? De conversar, de se interessar pelas coisas deles, né? De ouvi-los, não ficar censurando, mas chamar a atenção em amor, né? Então, tudo isso é uma relação que precisa ser estabelecida. Se não foi, até agora precisa ser estabelecida. E ter fé, né? Que é o que Fonseca colocou aí. É uma questão de fé. A gente tem alguns irmãos aqui em condições difíceis, né, em família. A gente sempre fala, você precisa virar para o seu marido e profetizar sobre ele a vida de Cristo, que ele vai ser um homem de fé, que ele vai se converter, né? A gente precisa aplicar a fé,
né? E profetizar sobre os nossos filhos, sobre os nossos maridos que não conhecem o Senhor, ou mulheres que não conhecem o Senhor, e viver por fé. É isso que a Bíblia nos chama, né? Para viver, o Senhor nos chama. Para viver por fé, ainda que a gente não consiga ver isso. Mas o Senhor, no tempo dele, né, vai fazer cumprir a vontade dele. E a boa obra que começou em nós, né, ela vai automaticamente sendo aperfeiçoada. E nesse processo, Deus vai nos dando a graça de carregar alguns juntos, né? E aí os nossos filhos, eu penso que esse mandamento com promessa, né, ainda quando ele ficar velho, ele não vai se desviar dele. Eu creio nisso, né? A palavra fala sobre isso. Ainda que a gente possa não estar vendo nosso filho, né, num caminho da forma da forma correta, mas a gente precisa aplicar fé e saber que o Senhor é fiel e que no momento certo, né, esses filhos vão se voltar para o Senhor. E aí a gente precisa profetizar também. Deus, ó, meu filho entreguei lá, no dia que ele nasceu, eu apresentei ele. Se não apresentou, né? Se não apresentou, a depender do contexto, apresenta agora, né? E começa a aplicar fé, aplicar a palavra, amar, se deixar gastar, em prol do filho também, em prol, né, do reino de Deus, para que o Senhor seja formado no filho, ou muitas vezes em algum parente, né, os colegas de trabalho, né, e todos os nossos relacionamentos. A gente precisa refletir o Senhor para que a vida de Cristo salte de nós e possa também alcançar outros, para o louvor e glória de Jesus. Amém. Eu só queria falar uma coisa, que Danilo já falou tudo, né? Eu queria só falar aqui, que eu escrevi aqui, né? O tempo, ele marca, né? O tempo, ele marca, não importa a quantidade de tempo que você tenha, o tamanho do tempo, mas ele marca. Se você tem 5 minutos, a qualidade que você, nesse tempo, que você tem com as pessoas que estão ao seu lado, com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, vai marcar, né? Então, assim, primeira coisa que eu penso que nós precisamos ter é dependência de Deus. Precisamos ter esse coração dependentes do Senhor, né? De orar, de buscar em Deus. Porque muitas vezes eu estou sempre falando assim, aquilo que nós vivemos, que está na palavra, precisa ser vivido por todos. Mas tem experiências que elas são pessoais, né? Elas são pessoais. Mas eu quero encorajar as mulheres que estão sozinhas nesse desafio, né, de criar seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor, no marido que é convertido e a esposa não, ou vice-versa, né, que obedeçam a palavra. Obedeçam a palavra. Nós não temos outro conselho para dar, senão caminharmos conforme a palavra do nosso Deus. Amém. Nós vamos, primeiramente, conhecer, ouvir, né? Porque nós temos uma coisa que é muito interessante no discipulado, é que nós temos pessoas que estão também sobre as nossas vidas. A gente não é que nós vamos criar uma dependência, porque nós precisamos ouvir Deus, nós precisamos crescer, amadurecer no reino de Deus, né? Mas nós precisamos estar sempre buscando conselho, ouvindo, levar para essas pessoas o nosso choro, né? Eu não posso levar para uma amiga do mundo, a Bíblia fala que eu não posso andar, né, debaixo do conselho dos ímpios, mas eu vou andar no conselho da igreja. Uma coisa que é muito importante é nós não nos isolarmos, tá? Na igreja não tem ninguém perfeito, nós não somos perfeitos. Eu poderia passar horas e horas falando dos meus erros enquanto mãe, enquanto esposa, eu erro muito, mas eu sei que o caminho é arrepender, né? É voltar atrás e pedir perdão. Então, assim, eu sei. Por quê? Porque o nosso Redentor, ele continua vivendo. E uma das coisas que mais me fala ao meu coração nesse processo de ser e fazer discípulo é que Jesus disse que se nós ensinarmos todas as coisas que ele nos ordenou, que ele vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Então, ele é contigo, minha querida, ele é contigo, ele é com aquele que a esposa não é convertida, com aquela que o marido não é convertido, e certamente ele vai guiar
basta que a gente dependa. Outra coisa, não se afaste. A comunhão com a igreja, o corpo edifica o próprio corpo. Nós precisamos estar juntos. Nesse tempo que está tão difícil de não estarmos fisicamente, mas Deus é tão perfeito que Ele proporcionou diversos meios nas redes sociais para que a gente possa falar, para que a gente possa ouvir, para que a gente possa se ver, né? A palavra de Deus fala que há tempo para tudo. Hoje é um tempo de fisicamente estarmos distantes, mas jamais, jamais distantes no amor, na graça do Senhor, como corpo, porque nós somos corpo de Cristo. Então, assim, sejam fortalecidos no Senhor, fortalecidas no Senhor, que o Senhor continue, em nome de Jesus, gerando em nós esse coração que persevera na fé, na doutrina, em nome de Jesus, né, de homens e mulheres que são fortalecidos no Senhor, que buscam na palavra, né, assim, o seu caminho de vida, porque nós já temos a Jesus e Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa herança. Então, assim, nós sabemos que Ele já nos selou, Ele já nos deu a vitória. A palavra de Deus fala que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Teremos problemas? Teremos, mas não devemos olhar para as circunstâncias, né? Assim como o diabo fez com Jesus ali, né? Lançando desde a criação, que fez com Eva e fez com Jesus quando Jesus foi levado para o deserto. O que ele fez? Ele simplesmente deturpou a palavra. Ele fica atacando a nossa mente. O ataque começa na mente. Em nome de Jesus, escuta isso aí. O ataque começa na mente, né? De interferir nas verdades do reino de Deus, na nossa fé, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso Quírios, ele venceu pela palavra. Ele venceu pela fé. Ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque ele venceu. E Jesus venceu, sendo referência para nós, sendo o nosso modelo de vida, viu? A ele seja a honra, a ele seja a glória, amém, e todo louvor eternamente. Amém. 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 Glória a Deus. Queria só falar algo que a gente tratou dessa família dentro do propósito de Deus, esse núcleo menor, né? Como o Danilo começou falando, Júlia foi completando e foi seguindo aí. E dentro desse último tópico aí, com relação às mulheres, né? Que têm esse encargo aí de criar filhos, estão assim, né, só com os filhos, eu queria deixar um conselho à família maior. Aí eu já estou falando do corpo de Cristo, eu estou falando com relação à igreja, que nós possamos também ser instrumentos do Senhor na ajuda e no companheirismo e no apoio a essas irmãs, porque é muito necessário. Então, a gente conhece irmãs, a gente está apoiando, a gente sabe que a carga acaba sendo um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicada. Então, a presença do corpo é muito importante. A elas, quero dar um conselho de não ficar na espera, esperar que alguém venha, ninguém veio. A elas eu quero dar um conselho de que sempre vão buscar. Mas a igreja dá esse conselho, porque a palavra diz que o Senhor faz o solitário habitar em família. Amém. Então, nós temos tudo no meio da família de Deus. Somos supridos. Não há quem tenha deixado pai, mãe, filhos que já não recebam no tempo presente, 100 vezes mais. Então, eu posso, sim, olhar para o filho de uma irmã e ver como de qualquer outro, né? Ver uma situação e me dispor a ajudar, e me dispor a estar perto, e me dispor a amar, a estar mais junto e socorrer. Então, eu queria, assim, finalizar esse último tópico aí com isso que tem estado no meu coração, né? Para que, principalmente, a referência masculina, né? Às vezes tem irmãs que estão com filhos pequenos, um outro irmão pode pegar ele um dia, que agora está meio difícil, mas pegar para levar para jogar uma bola, fazer um passeio de homem. Eu queria deixar não sei se pode ser um conselho, mas eu acredito que isso tem estado no meu coração, para que a gente esteja atento a isso também, como família de Deus. Amém. Amém. Irmãos, hoje está uma bênção aqui. Batemos recorde aqui.
Glória a Deus. Vamos ter que fazer outra. Já fica aí o convite, né? E já estamos aqui partindo para a gente encerrar. Quero mais uma vez agradecer vocês, meus irmãos. Que alegria, que honra, Precioso. né? Que tempo precioso. Eu fui muito abençoado, muito edificado, né? E dizer para os irmãos, né, que nós temos uma aliança com Danilo e Nereida, com essa família, né? Nós partilhamos da mesma fé, temos uma... Somos filhos do mesmo pai, da mesma mãinha. Temos uma aliança, né? Uma família linda aí. Então, a gente quer aqui agradecer vocês, né? Louvar a Deus pela vida de vocês, né? Deus prepare o tempo oportuno para que pessoalmente a gente possa Amém. Amém. propósito na vida de vocês, né? Então, eu quero despedir os irmãos na paz de Cristo, que você possa pegar isso aí e assistir depois, né? Quantas vezes você julgar necessário e absorver tudo aquilo que Deus liberou para nós, que é coisa do céu. Amém. Deus, próprio Senhor, ministro do coração. Irmãos, fiquem na paz de Cristo, né? Que a presença do Senhor inunde teu coração neste dia. Viu? Essa família linda, um beijo. Nós amamos vocês. Beijo, Amamos vocês vocês. Saudades. Fiquem na paz de Cristo, irmãos. Amém. Dá um beijo em Julinha, hein? O Julinho, Julinha e Aninha. Pode deixar. Será dado. Até a próxima, irmão. Tchau, irmãos. Deus abençoe a todos. Tchau, Sim. papai. Acho que a gente está